França Teixeira fez um levantamento espetacular, muito trabalhoso, acredito, França. Mas ele traz pra gente, tem o nosso Instagram também, olha, @CiênciaPolíticaMN. Siga, lá também tem os destaques do programa e da política de maneira em geral. Então, vamos lá. França, você traz pra gente um dado que é um dado muito alarmante, que inclusive deve ser prioridade, não só do governo do estado, mas sobretudo do governo federal. De cada 10 obras federais no Piauí, 3 estão paradas. França, aqui tem as informações. São 995 obras, 298 paradas, com um valor total de investimento de 2,6 bilhões. E o valor dessas obras paradas, previsto para investimento, é de mais de 586 milhões de reais. França. Ananias, inclusive um temor que se tornem elefantes brancos. Esse valor investido de mais de meio bilhão pode ser perdido caso essas obras não sejam retomadas. E o mais grave é que aponta esse relatório do Tribunal de Contas da União, que foi divulgado ontem, tem como relator o ministro Vital do Rego, é que a maior parte dessas obras é na área da educação. França, a gente tem aqui por segmento. Das obras paradas, elas são obras de quê? São obras em que área? 182 na educação. São escolas, são creches que deixam de ser entregues para a população. Transportes, 19, saneamento, 10, saúde, 6 e agricultura, 4. França, é assustador, absurdamente discrepante o que se deixou parada a obra na área da educação no estado do Piauí. Ananias, e a situação aqui no Piauí, por incrível que pareça, é ainda melhor do que em outros estados do país. Para se ter uma ideia... Melhor desse jeito, França? Desse jeito. O Piauí, inclusive, é o que tem aí um dos menores índices de obras federais paralisadas. Quando a gente observa o Pará, mais de 54% das obras federais no estado estão paradas. Caramba, segundo mais da metade. Mais da metade. Então, uma situação muito complicada. Esse Maranhão também é complicado. Maranhão é o que está na pior situação do país em número de obras paralisadas. São mais de 905 obras. O que também, França, mostra outra coisa, o volume de obras que eles têm, né? Sim. Se tem 900 e poucas paradas, quantas não foram? Porque muita coisa foi direcionada para lá. O que me preocupa nesse caso bem aí, eu tive dando uma olhada parcial nesses dados, é que existem, por exemplo, obras que foram repassadas 10% só do valor. Sim. 10%. Você lembra das escolas fantasmas? Eu lembro. Aí é onde eu queria chegar. 10% para quem mexe em BDI, para quem mexe em obra, Dá para fazer o quê com 10%? A mobilização, que a gente chama. O que é a mobilização? É a montagem do barraco e a contratação, né, do pessoal. Mais nada, não dá para fazer mais do que isso. Normalmente uma obra dessa, se você não tiver lastro, você tem que ter uma aposta de 25% para que você realmente possa falar em obra. Sim. O restante... Para dizer começou. Para dizer, para saltar a vista, tá entendendo? Então o que me preocupa, Francisco, mais do que isso, é a falta de aporte financeiro nessas obras. Porque uma obra que não tem aporte, ela não tem a mobilização, que a mobilização é a junção dos trabalhadores da empresa para fazer, né? Ela não tem essa mobilização, então a perspectiva dela sair do plano projeto para o real é bem complicada, né? João, sobre isso, inclusive, eu já entro num ponto que o senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, ele tratou em algumas entrevistas de que o valor previsto para investimentos no orçamento que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro é um valor muito baixo. Ali cerca de 20 bilhões de reais, ele queria pelo menos quadruplicar esse valor e instituir uma meta de investimentos como acontece aqui no Piauí. Salvo engano, desde 2018 tem aprovado por lei que o Estado tem que investir pelo menos 10% da sua receita corrente líquida em obras, em investimentos, o que não acontece em âmbito federal. Então já há uma preocupação quanto à continuidade dessas obras paradas a partir do próximo ano, porque não tem recurso. É mais um problema do orçamento que está aí, não é? Porque aí se for continuar com ele, vai continuar parada. Aí vai ter feito através das velhas suplementações e manobras orçamentárias. E outra coisa, medida provisória, como o próprio nome diz, manobra e suplementação.
Não é recurso novo. Vai se tirar de um lugar e se botar no outro. Sim. E isso acontece o tempo todo. Você tem aqui, ó, via de regra, gargalos programados. Crises programadas, que o governo sabe que vai acontecer. Por exemplo, o governo, às vezes, eles atrasam 1 mês, 2 meses, o repasse da saúde para os hospitais. Aí o cara diz, mas ele atrasa o repasse da saúde para os hospitais e ele não vai pagar. Ele vai pagar. Mas ele deixa de pagar aquilo ali para poder pagar outro que está mais atrasado. O que é uma desgraça, né? Ou você deixa para os meses em que a arrecadação é maior, né? É o cobertor curto, né? É o cobertor Normalmente curto. é feito isso. Agora, o que a gente lembra? A obra mais cara é a obra parada. É a obra parada. Porque o dinheiro fica ali enterrado, sem nenhum resultado para a população. E outra coisa, ela tende a ter, normalmente uma obra parada, na melhor das hipóteses, ela tem um sobrepreço de 30% por causa do reunião. Tem que recalcular e pós-pandemia, esse sobrepreço está aumentando muito mais, né? Porque as empresas aumentaram o custo com o pessoal, muita gente que demitiu teve que recontratar, o cálculo do material também aumentou. E, Ananias, a gente não pode deixar de ignorar essa questão eleitoral, né? A gente viu que a promessa de escolas e creches foi muito utilizada ao longo da eleição, da última eleição, foi a eleição majoritária, mas essa questão do investimento federal, de chegar uma obra federal, inclusive já virou denúncia na imprensa nacional, a questão das escolas fantasmas, como eu mencionei agora há pouco, então a gente não pode ignorar esse fato. Claro, isso vai ser investigado, o motivo dessas obras estarem paralisadas, o próprio governo de transição vai analisar isso e está montando equipes locais para poder fazer esse acompanhamento. Aqui no estado do Piauí, inclusive, o senador eleito Wellington Dias está fazendo esse trabalho junto com alguns líderes do Partido dos Trabalhadores. Então, mas a questão eleitoral, eu acredito, não pode ser ignorada, porque essa história de prometer coisa para prefeito, em troca de apoio em eleição, isso é muito sério, é muito grave. E lembrando que o presidente eleito Lula prometeu em campanha, logo após tomar posse, se reunir com todos os governadores, aliados ou não, para fazer uma pergunta. Quais são as obras prioritárias que o governo federal deve concluir no seu estado? Ou seja, precisa do recurso para que essa obra seja feita, para que esse discurso pare, deixe de ser só um discurso. E esse remanejamento do orçamento entra nessa conta. E nesse quesito de obras paradas, os prefeitos mais inexperientes e mais afoitos são os que vão ter mais prejuízo. Por quê? O que aconteceu? Eu vou dar um exemplo. Tem prefeitos que já são mais experientes, que quando foram chamados para assinar esses convênios, a primeira coisa que eles perguntaram, qual é o valor já disponível, que está em caixa? É tanto. Senão eu não assino. Sabe por que ele não assinou? Porque ele sabia que aquilo era uma promessa eleitoreira e que 10% não vai para lugar nenhum. 20% não vai para lugar nenhum. Então, os prefeitos aqui, vou dar um exemplo, o Jonas Moura, quando era de Água Branca, ele sempre dizia isso. Eu não começo obra com promessa, eu começo obra com recurso. É o caminho. Só um comentário para ver, eu já observo uma mudança na postura do Lula no comparativo com o presidente Jair Bolsonaro, porque eu me recordo que em agosto de 2020, o então governador do Maranhão, que é o líder em obras paradas no país, o Flávio Dino, à época, ele chegou a pedir uma audiência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para tratar dessas obras federais paralisadas no Maranhão, inclusive oferecendo ajuda do governo estadual para dar andamento, para concluir essas obras, principalmente em rodovias federais. Mas ele não obteve sucesso, não foi recebido, obviamente, com esse diálogo com o Bolsonaro. E o ministro Vital do Rego, ele classificou como um cemitério de obras inacabadas. Só lembrando que esse levantamento completo, com todos os dados, os números, onde estão as obras, você vai conferir na edição do final de semana do Jornal Meio Norte. O Francis fez um material especial, é no Grandão.